Beleza. Abrir aqui minha câmera. Pessoal, boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos aí para o nosso encontro Tira Dúvidas, né? Antes da gente começar necessariamente aí com a disciplina, eu queria dar alguns informes para vocês, né? Na semana que vem, no dia 25, estou olhando para cá que eu estou vendo o calendário, isso mesmo, dia 25, na quarta-feira, anotem aí nas agendas e ajudem a divulgar. A professora Ana, que é a coordenadora aí do curso de vocês, deve divulgar isso também. Nós vamos ter uma aula com a direção, com a reitoria, para falar a respeito do retorno combinado, né? O que é isso? Hoje, nós estamos numa modalidade que a gente chama de ERE, Ensino Remoto Emergencial. E nós vamos passar agora para o ECE, que é o Ensino Combinado Emergencial. Eles não deram o nome de ensino híbrido, mas vai ser uma espécie aí de combinado mesmo, né? Dia 25, Melissa, 18h30, tá? Dia 25, 18h30. Então, é uma reunião que nem é só com os coordenadores, né? É uma reunião do reitor com todos os alunos. E tem todo um calendário, né? De encontros com os campi, tá? Então, nesse dia e horário, anota aí, dia 25, tá? Dia 25/8 às 18h30. Vou colocar aqui no chat, tá? Dia 25/8 às 18h30. Então, vai ser uma reunião onde eles devem divulgar algumas regras, né? Divulgar alguns direcionamentos aí nossos a respeito dessa possível volta presencial. Eu já adianto para vocês, né? Assim, eu não tenho informação, eu vou participar da reunião no mesmo dia, só que com os professores, os servidores, vai ser mais cedo um pouco, 3 horas da tarde. Então, às 3 horas é que a gente vai ter a nossa reunião e às 18h30 vai ser com os alunos, tá? Separar um pouquinho os grupos para não ter muita gente, para ficar mais fácil de organizar, né? E tem assuntos e perguntas aí que são de interesse dos servidores, assuntos que são mais de interesse para os alunos, né? Então, a gente não, né? Eles que organizaram resolveram aí, então, dividir em dois grupos. Mas vai ser na quarta-feira que vem que nós estaremos com as informações a respeito desse retorno. Alguma coisa, por exemplo, deve mudar, né? Eu não sei a nível de disciplinas como vão ficar, tá? Se a gente vai vir algumas vezes por semana, se vão ser alguns encontros, se vão ser algumas disciplinas, porque não é o nosso caso, mas algumas disciplinas deixaram de ser ofertadas, inclusive, porque precisam necessariamente de laboratórios e são práticas. Então, nós vamos saber aí um pouco mais de informações na próxima quarta-feira, tá, gente? Eu fiquei sabendo disso hoje, já repassei para os professores, já pedi para a professora Ana divulgar nos grupos dos alunos do técnico, tá? Já divulguei na graduação, que é da mesma forma que a Ana está como coordenadora do técnico, eu estou como coordenador da graduação, e vamos lá para ouvir, tá, gente? Vamos lá para ouvir. É importante essa participação nesse momento, tá? Eu acho que algumas mudanças devem vir, alguma coisa que eu escutei, eu não sei, isso não é oficial ainda, mas parece que vai aumentar a questão dos encontros síncronos, das aulas síncronas. Eu acho que vai aumentar o percentual. Hoje, no ERE, a gente tem de 0 a 25%, então não sei se vocês sabem. Tem toda uma regulamentação do ERE, depois vale a pena dar uma olhada, né? Principalmente se algum aluno tiver aí alguma dificuldade, tiver alguma dúvida aí, se o professor está indo, né, de forma mais adequada ou não, mas hoje, para vocês terem ideia, esses encontros podem ser de 0
até no máximo 25% da carga horária. Então, no máximo, a cada 4 aulas, só uma que pode ser síncrona, igual a gente está fazendo hoje. E, além disso, não pode cobrar nota, não pode dar na atividade valendo nota, não pode cobrar presença e tem que depois disponibilizar a gravação aí para os alunos, tá? Tá tudo lá na regulamentação, dá uma olhadinha. Isso deve mudar um pouco e a gente espera aí algumas novidades, algumas notícias, tá bom? Mas só para vocês ficarem sabendo, participem, venham escutar, né, nessa reunião que ela é importante. Por hora, é só isso que a gente tem de novidades, né? Não temos mais nenhuma novidade. A gente segue, então, pelo menos até o final do semestre, né, até o final do nosso bimestre, com esses nossos encontros mesmo, beleza? Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida aí, fora da matéria, fora da disciplina? Alguma coisa, alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tudo certinho? Então tá jóia. Vamos em frente, então. Beleza. Se houver alguma dúvida, gente, assim como nós fizemos também nos outros encontros, tenham esse encontro aí como um bate-papo, uma coisa mais descontraída, fiquem à vontade. Podem perguntar, interromper, eu estou com o chat aberto aqui, podem falar também, se quiserem, abrir câmera, abrir o microfone, fiquem à vontade aí, beleza? Bom, então, gente, vamos lá. Resgatando um pouquinho a nossa última aula, né? Na última aula, a gente fez meio que uma revisão geral, né, da introdução da matéria, falamos aí um pouquinho, né, sobre o desenvolvimento de sistemas, né, aí resgatando um pouquinho, uma revisão da última aula. Falamos um pouquinho aí do desenvolvimento de sistemas, das linguagens de programação, do banco de dados, que eles interagem, né, um com o outro, qual que é o papel de um, qual que é o papel de outro, e aí falamos também da modelagem de dados, né, o que é importante essa parte inicial nossa, essa parte teórica inicial, peço desculpas, né? Ela é um pouco chatinha nesse início, mas ela é muito importante, porque ela serve de base, de infraestrutura, para daqui a pouco a gente estar construindo e realizando aí, né, criando e manipulando o nosso banco de dados, que é o que a turma do segundo ano está fazendo agora, desse momento, né? Eu também estou com a turma do segundo ano, desenvolvimento de sistemas, eles já estão com a parte lá 100% prática, criando, realizando trabalho, executando, que é o que em breve a gente já vai estar caminhando também juntos, beleza? Bom, e nessa parte de modelagem, né, por que ela é importante? Porque ela é uma infraestrutura. Vou chamar de infraestrutura, não, vou arrumar uma palavrinha melhor, porque ela é um desenho, na verdade. É um desenho do que a gente quer guardar no banco de dados. Isso é uma coisa importante para nós, né? Por que é importante essa parte de modelagem? Porque antes de sair criando o banco de dados, a gente precisa pensar e desenhar o que vai ter dentro dele, né? Porque eu não posso chegar no computador simplesmente digitar, vamos criar o banco de dados, legal. Tá, como é que vai ser essa tabela? Que informação que eu vou guardar? Com quem que ela relaciona? Ela interage com quem? Quem é uma informação importante? Então, são essas perguntas que a gente sempre se faz antes de iniciar o desenvolvimento de sistemas. Então, elas são balizadoras do trabalho com a parte de banco de dados. Por isso que a gente vê, então, toda essa parte de modelagem. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, Emerson, qual que é o meu primeiro passo, meu primeiro caminho? É criar um modelo de dados. O que é esse modelo? É o desenho de como o banco de dados vai ser implementado. E como que eu faço esse desenho? Parte inicial dele é formada pelas entidades e os relacionamentos, né? O que a gente viu na aula passada. Então, nós temos aqui entidades, né? Que são as coisas das quais nós queremos guardar informação. E fiquem tranquilos, é a parte mais chatinha, a parte mais enjoadinha desse início da matéria mesmo. Como é que eu defino as entidades de um modelo de dados? Não tem regra para isso, infelizmente. Ah, é mais uma interpretação de texto. Na parte prática, né, no real, você técnico mesmo, vou implementar isso de verdade. Como é que a gente faz? Entrevistas com os nossos usuários. Entrevistas com os usuários. Como assim? A gente senta do lado dele,
A gente senta, traz o usuário aqui e começa a perguntar para ele: olha, como é que é o seu trabalho no dia a dia? O que que você faz? O que que tem de mais importante? Quais informações você precisa? E aí ele começa a falar: ah, eu pego esse relatório que tem o cliente, o endereço, vamos supor que seja um banco de dados de logística, por exemplo, entrega de produtos num e-commerce, um exemplo só para a gente aqui agora. Ah, eu pego aqui os clientes e olha, o endereço é uma parte muito importante do cliente, é uma informação importante para o meu trabalho. Ah, legal, então ó, o cliente tem endereço, tem cliente, então você guarda informações do cliente, né? Ah, legal, bacana. Então, olha, aí começam a surgir as entidades assim, como uma grande interpretação de texto. Então, na prática, conversas, entrevistas com os usuários. Senta do lado do cara, conversa com ele, olha o serviço dele. Ah, aqui eu tenho um formulário que eu utilizo. Eu vou pegar aqui um pedido meu, um exame de sangue que eu tenho que fazer, viu? O professor também tem que se cuidar. Então, olha, tem um formulário aqui. Ah, esse formulário tem um nome, tem um endereço, tem tudo. Ah, então tá, deixa eu guardar isso aqui. Então tá. Então, o cliente é importante? É, muito importante. E aí nós vamos explorando o domínio de negócio, esse é o nome bonito que a gente dá. Mas, em outras palavras, conversando com o usuário e pegando com o usuário quais são as nossas entidades, sobre o que a gente guarda informação. Ah, e tem um cliente A, tem um cliente B, tem um cliente C, tem cliente que é fora da cidade, que é fora do estado, esse me dá mais trabalho, cliente próximo, na região próxima é mais tranquilo, ah, então cliente, legal. E aí depois você parte para que não, aí tem a entrega. A entrega do produto pode ser programada, né? Comprei aqui um mousezinho, comprei um aparelho qualquer. Então tem que programar essa entrega. Ah, então tá, legal. Como é que é feito isso? Não, ela tem um endereço que é do cliente, tá? Então entidade é cliente. E a entrega, ela tem também uma data, ela tem uma hora, ela tem um roteiro, ela tem uma data provável, se ela é agendada, se não é, ah, então legal, então é entrega, é outra caixinha no nosso modelo. E assim é que a gente vai explorando, tá? Só existe uma forma da gente fazer isso relativamente bem. Infelizmente, gente, é treinando, treinando, é interpretando, lendo, pensando e treinando. Faz o modelo uma vez, faz duas, faz três, o professor corrige, não ficou legal, voltou, não voltou, e aí é que a gente vai pegando os macetes aí para a gente conseguir fazer. Infelizmente não tem nenhuma receita de bolo, tá? Mas, primeira coisa, mas tem assim, boas práticas, vai, boas práticas. E a primeira boa prática é ir começando a desenhar, começando a escrever as entidades principais, tá? Então a gente vai conversando com o usuário, a gente vai escrevendo. Poxa, Emerson, mas e no meio acadêmico, e nos livros, e aqui onde a gente aprende? E no nosso curso técnico, como é que a gente faz? Eu não tenho usuário, a gente até vai propor lá na frente alguns trabalhos que vocês envolvam usuários, que vocês façam com mais calma, trabalhos, né, reais, mas vão devagarzinho, vão com calma. Enquanto a gente não tem o nosso usuário, o que a gente faz? Um negócio que a gente chama de mini-mundo. O que é um mini-mundo? É meia página, 2, 3 parágrafos, normalmente meia página, às vezes uma página, dependendo do mini-mundo, mais extenso ou não, mais complexo ou não, com uma descrição textual mesmo, escrito, texto, de um domínio, de um processo, de um negócio. E aí tem os mais diversos exemplos: empresas de venda, sites de venda, biblioteca, e aí seguro de automóveis, lojas de departamento, infinitas possibilidades. E aí, com essa meia página, a gente senta, lê mais de uma vez, e aí fica como parecido, né? Um pouquinho parecido com as aulas de português, fica mesmo como interpretação de texto. E ali nós vamos marcando, isso aqui é importante, então tem o cliente, tem a entrega, tem o pagamento, tem o recebimento, tem retorno, olha só. E aí nós começamos a descobrir o quê? As entidades do nosso modelo. Beleza. Depois de montar as entidades, é escrever mesmo, gente. Pega, quando a gente está no laboratório, em sala de aula, eu falo, gente, liga o computador aí, abre aí o bloco de notas, pega seu caderno, uma caneta, um lápis, o que quiser,
começa a escrever no cantinho do papel. Vou deixar aqui no cantinho, pode ser no cantinho mesmo, comecem a escrever as entidades. E ali a gente vai depois refinando o nosso modelo. É assim que a gente faz, tá bom? Infelizmente, como eu comentei, é um trabalho de abstração. O que é isso? Pensamento. Então tem que pensar naquilo ali, imaginar aquele contexto, ou tá lá pessoalmente, ou imaginando alguma coisa, e tentar explorar, extrair as entidades. Então, é assim que a gente faz. As entidades são representadas por um retângulo, com um nome substantivo dentro dele. Isso é coisa muito importante, tá? De vez em quando eu tenho pego alguns errinhos aí em trabalhos, mas isso é uma coisa importante para a gente agora. Então, a entidade é um retângulo, tá? Pego o meu retângulozinho aqui no meu celular, um retângulo, e dentro desse retângulo a gente escreve um nome no singular. Então, é aluno, professor, disciplina, tá? Por quê? Porque não está representando uma ou outra disciplina, está representando o conjunto de todas as disciplinas. E essas entidades se relacionam, né? Foi o que a gente viu aí também. Lembrar que loja, por exemplo, não seria uma entidade. Isso! Bem lembrado, Hudson, obrigado. Quando a gente está modelando um determinado cenário, que a gente chama, esse cenário não é entidade. Bem lembrado, bem lembrado. Né? O cara está esperto, o cara está sintonizado aí. Estou apontando o dedo porque você está no alto aqui, está de máscara, certinho, bonitinho. Ok. Parabéns, parabéns. Então, olha só, é um outro erro muito comum também nos trabalhos, e quase todas as turmas começam. Vamos fazer um modelo de dados de uma loja. Aí, qual que é a primeira entidade que ele taca lá? Loja. A loja não é uma entidade. Por que, Hudson e demais colegas? Porque a loja é todo o contexto. Então, ela não se resume a uma entidade sozinha. A loja é o sistema, é o modelo, é o contexto, é o que a gente chama de domínio de negócio, é o domínio. Então, ela normalmente não é uma entidade, entendeu? Então, ela não entra. Vamos fazer um sistema para informatizar uma biblioteca. Beleza. Entidade, biblioteca. Não, não é biblioteca. O que a gente faz na biblioteca? A gente compra não, desculpa, perdão. A gente pega livros emprestados, a gente devolve, a gente reserva, a gente lê, tem um empréstimo que a gente fica ali dentro da biblioteca só. Isso não é do tempo de vocês, não, né? Vocês já são da geração do Google. Respeita quem se formou sem a internet, tá? Respeita quem se formou sem a internet. Vai virar meme aí. Mas a gente ia nas bibliotecas mesmo, pegava o livro, ficava lá a tarde toda estudando, fazendo trabalho, depois devolvia o livro, e aí verifica se tem atraso, não tem atraso, tem a multa que pode ser gerada. Pode ser que a gente faça doação de livros para as bibliotecas, inclusive nessas férias eu fiz uma limpa aqui em alguns livros que eu tinha, livros inclusive de banco de dados, fui lá no campus, marcaram lá um dia, uma hora, fiz a doação com muito prazer para a biblioteca, então agora vocês estão lá com bons livros, né? Por falar em bons livros, um minutinho que eu já volto. Voltei. Deixa eu beber uma água aqui. Pessoal, inclusive uma excelente referência de livro, tá? Esse livro tem na nossa biblioteca e ele tem em quantidade, são 60 livros, se eu não me engano. Esse aqui, ó, Banco de Dados, a autora é Eliane Simone Angelotti. Olha só, essa publicação aqui, ele é um livro muito didático, muito simples, que pode ajudar muito, principalmente quem tiver aí com mais dificuldades. Na possibilidade, eu não sei o que vai acontecer, mas se por um acaso tiver algum retorno aí presencial, tiver a chance de ir no campus, podem pegar esse livro que ele ajuda muito na nossa caminhada, tá? É esse aqui. Nenhum livro do... Professor, os alunos desse ano não têm o livro de modelagem de banco de dados. Tá. Nenhum livro do técnico. É que às vezes necessita alguma coisa assim, de tipo, consulte o livro, mas a gente não tem o livro de nenhum do técnico. Pois é, alguns a gente tem lá na biblioteca, tá? Esse livro aqui, ele tem.
tá? Esse de banco de dados. Eu acho que tem também de sistemas operacionais, e eu não sei, porque é uma coleção, tem vários modelos, e esse tem na biblioteca, e eu sei que ele tem em quantidade, porque na época eu falei que podia comprar e o IF comprou, entendeu? Mas assim, a gente tem uma facilidade também, Hudson, da gente trabalhar com muito material e apostila. Ah, preciso comprar o livro? Não, não precisa comprar. A apostila que a gente trabalha, a explicação das aulas, tem muita coisa também, é suficiente. E banco de dados tem uma vantagem, tem muita apostila na internet, Hudson, muita, muita, muita. Uma melhor que a outra, tem apostilas melhores, materiais melhores até que os meus, tem muita videoaula, tem muita coisa, que é algo assim comum, não é algo, não é uma grande novidade. Praticamente todos os cursos aí, técnicos e graduação e pós, trabalham com banco de dados. Então, assim, tem bastante coisa. Mas fica uma dica aqui, se tiverem oportunidade. Beleza? Legal. O Gustavo falou, só quem trancou o curso como eu e tal. Ah, então tá. Beleza. Ó, bora voltar assim que puder, hein? Destrancar, porque a gente já vai começar a pensar aí num retorno. Bom, vamos completar então. Além das entidades, se desculpem estar insistindo nessa etapa, mas é importante para a gente ficar nisso, porque se a gente, perdão, sedimentar esse conhecimento muito bem, se a gente entender isso muito bem, o resto vai muito fácil, tá? Então, assim, pô, está insistindo aí nesse negócio de entidade, relacionamento, porque é a parte mais difícil, não tem regrinha, não tem receitinha de bolo, e é uma parte mais importante, porque se criar o banco de dados faltando alguma entidade, criar errado, depois tem que voltar para dar manutenção. É um retrabalho aí que a gente não quer. Bem, essas entidades, então, elas se relacionam. Eu vou até pegar, vou pegar aqui do livro, então, algum modelo aqui para mostrar. Ó, legal, ótimo, ótimo, ótimo. Ó, essas entidades, elas se relacionam. Vou chegar pertinho aqui para vocês, olha só. Como que elas se relacionam? Elas se relacionam com um relacionamento. Como é que é esse relacionamento? Ele é um losango e liga sempre duas entidades, entidade A e entidade B. Elas sempre têm um relacionamento. Exemplo que a gente viu na última aula, professor e aluno. Eles têm um relacionamento? Tem. O que é um relacionamento? É uma ligação direta. A gente tem alguma ligação direta, ainda que virtual? Com certeza a gente tem. Qual que é essa relação? O que caracteriza essa relação, esse relacionamento e essa ligação de professor e aluno? É uma aula, é o ato de lecionar, é isso que nós estamos fazendo aqui agora. O professor leciona para os alunos, tá? Duas entidades podem estar ligadas à mesma ação? Sim, duas entidades separadas estão relacionadas com a mesma ação, tá? Pode acontecer sim, mas elas têm um relacionamento, não é isso que você perguntou, não sei se foi isso que você perguntou. Então, esse relacionamento, e três entidades. Pois é, três entidades, Hudson, a gente tem que fazer um outro conceito, a gente tem que utilizar um outro conceito. Não é que o relacionamento liga as três, a gente tem que fazer um ternário, mas lembra que eu pedi para a gente não mexer com isso por enquanto? Por enquanto, pega o conceito inicial de que um relacionamento é entre duas entidades, é entre duas. Por exemplo, duas entidades diferentes ligando a mesma ação. Não, não pode. Uma que está ligada à outra. Não é trio. Não é trio. É parzinho de duas em duas. É duas a duas. Relação com relação, entidade e entidade. Não podem ligar diretamente? Não pode. Cada entidade, ela só liga na outra com um relacionamento. Tem que ser assim, em outras palavras, né? Retângulo, losango, retângulo. Bonitinho. Então, eu não posso ter duas entidades assim direto, eu não posso ter um retângulo ligando com um retângulo, não posso. E não posso ter um losango com 3, 4, 5 pernas. Sempre duas pernas. Cuidado
para não confundir com a condicional do pseudocódigo, tá? Que também, quando a gente faz algoritmo de blocos ou antes de linguagem de programação, a gente utiliza esse mesmo losango como uma condicional. Aí ela tem duas saídas, sim e não. Então, por isso também que o pessoal às vezes confunde, toma cuidado com isso, entendeu? Deixa eu ver aqui. E quando o verbo da ação não é transitivo direto, tipo, professor ensina aluno, é direto. Tudo bem. Aí, gente, Melissa, independente do verbo transitivo direto, transitivo indireto, bons tempos do português. Mas não precisa se preocupar. O importante é que ele tem que caracterizar uma ação. Uma ação tem que ser um verbo, tá? E aí esse verbo pode ser até duas palavrinhas, às vezes, dependendo. Poxa, eu não encontro uma palavra só que caracterize isso aqui. Poxa, tá difícil de achar a palavra, eu não consegui achar a palavra. Beleza, pode colocar duas, mas tem que ter um verbo no sentido da ação, tá? Ó, quando é tipo, prescreve ao paciente, professor ensina, aluno é direto. Beleza, professor ensina, leciona. E aí, gente, tem algumas diferenças também, não tem uma regra só. Esse mundo de banco de dados, às vezes, não tem uma regra única. Se eu der um mini mundo para vocês, vamos supor, quantos que a gente tem aqui hoje? A gente tem 13 aqui na sala. Se eu pegar um mini mundo e colocar aqui agora, eu posso ter 13 modelos diferentes. Os 13 corretos, os 13 errados. Então, assim, tem algumas regras, tá? Mas tem alguma flexibilidade. Tá? Por isso que não é matemática, que todo mundo tem que seguir a mesma conta e chegar no mesmo resultado. Médico prescreve ao paciente, beleza, não tem problema não. Médico prescreve, professor ensina o aluno, ou professor aprende com o aluno, aí seria olhando o aluno para o professor. Boa, Hudson, boa. É o seguinte, bem lembrado, quando a gente tem uma relação, um relacionamento, ligando duas entidades, um relacionamento, elas são uma via de mão dupla, lembra na última aula? Uma via de mão dupla. Então, quando a gente coloca ali um verbo, significa que ele tem uma ação do lado de cá e uma ação também do outro lado. Então, olha, professor ensina aluno. Se o professor ensina o aluno, automaticamente o aluno é ensinado pelo professor, lembra? É a via de mão dupla. Então, você pode colocar um verbo, mas que caracteriza a ida e a volta também. Professor... Mas eu poderia colocar professor ensinado ao aluno, aí olhando o aluno ensinado pelo professor, tipo olhando inverso? Não precisa pôr o ensinado. Você põe o ensina, que o ensinado vem na interpretação, entendeu? Ô, Entendi. Emerson, eu podia colocar, tipo, falando que a página foi lida pela criança? Tipo, página lida criança, né? A criança lê. Você põe lê que é melhor, entendeu? Entendi. Não põe o particípio, não. É lida, é feito. Esse assim, é lida, é feita, é ensinado, né? Que é o particípio, fica na interpretação do retorno do relacionamento. Entendeu? Então, assim, normalmente um verbo ou no infinitivo ou um verbo simples. Então, assim, uma página, criança, ler ou lê, né? A criança lê a página, já está implícito ali que a página é lida pela criança. Pode usar o ler só? Oi? Você falou, pode usar o ler. Pode ser o ler, por exemplo, como tinha falado isso, um paciente, medicar, médico. Pode também, tá? Pode ser no infinitivo, pode ser no presente, só no particípio que não é muito utilizado, porque ele fica nessa interpretação, entendeu? A ideia tem que ser uma ação. Professor, dá aulas, tudo bem. Professor, leciona, lecionar, beleza. Lecionado, não, entendeu? Professor leciona aluno. O aluno é lecionado pelo professor, mas está na interpretação. É porque, se você aprofundar, a gente pode dar nomes a esses relacionamentos. Você pode dar um nome da ida e da volta.
mas a gente não aprofunda nisso, a gente corta isso do curso de propósito, porque senão vai ficar muito complicado. Para cada relacionamento, você achar 2 nomes aqui, um da ida e um da volta, aí você vai ficar perdido nos nomes. E isso não é o mais importante, né? O importante é a gente caracterizar bem essas ligações que vão seguir nas relações entre as tabelas lá na frente. Entendeu? Então, assim, página lida criança, não. Lida não. Página ler criança. Ou então página lê criança. Entendeu? Agora, página leitura criança, não. Tem que ser um verbo, tem que dar a ideia da ação, da ação. Entendeu? Tudo bem? Beleza? Joia. Então é isso. Bom, aí, avançando, então até aí, beleza. Recordação, revisão. Avançando um pouquinho, nós precisamos, então, primeiro caracterizar esses relacionamentos. E depois de caracterizar, entram as cardinalidades, né? Que eu acho que é cardinalidade e atributo, é a nossa última aula. Então, vou chamar a minha amiga aqui, lousa interativa. Deixa eu brigar com ela aqui um pouquinho. Abrir uma lousa interativa. Beleza. Está criando um jam aqui, não sei porque que ele chama de jam. Enviei para todo mundo. Compartilhar, deixo todo mundo editar, beleza. Pronto. Beleza. Vim para a lousa aqui. Essa lousa, aí já tem gente aqui, né? Como é que vocês enxergam ela? Aparece um link para vocês? No mesmo lugar que você criou, aparece pra gente entrar na lousa. Ah, tá. Aí Então, abre uma tá bom. aba. Ah, beleza. Então tá. Vem para a lousa, então. Isso, beleza. Vem então para a lousa aqui. Tá todo mundo na lousa? Então, olha só. Então, a gente viu aqui que nós temos as entidades, né, que são os retângulos, desculpem aí pela parte do desenho, né? Ó, hoje ela está mais rapidinho. Então, nós temos aqui professor, né? Eu acho que tem menos gente hoje, ou a internet está colaborando mais. Prof, que meu filho está jogando do mesmo jeito, então, assim, continua pesado. Professor e aluno, certo? Aluno. Ó, a galera tá chegando aí. Pronto, professor e aluno. Tá, eles têm uma relação? Tem. Ih, subiu um morrinho aqui, hein? Beleza. Qual que é esse relacionamento? Eu vou colocar lecionar, ou pode ser dar aulas também. Ah, alguém já fez um quadradinho aí embaixo, hein? Ih, alguém tá fazendo melhor que eu. Que beleza, parabéns, é isso mesmo. Beleza. Pode fazer aí, ó. Não importo, não. Se o aluno faz melhor que eu fico felizão. Pronto, leciona aluno. Isso, ótimo. Ah, mas esses 2 traços aqui, não tem 2 traços, não faz marmota, não. Não faz marmota com 2 traços, não. Tá bom. Vamos lá. Então, enquanto meu artista aqui vai completando a parte de baixo, olha só, esse então é o nosso ponto de partida, as entidades, né? E os relacionamentos. Voltando, as entidades são as abstrações, as fontes de informação, as classes, cuidado para a programação orientada a objeto, para não confundir com classe, tá? Mas são as matrizes, é o conjunto dos quais nós precisamos guardar informação. Por isso que a gente fez aquele exercício lá da última aula, o que tem no escritório, o que tem no quarto e tal. E aí a gente tem que modelar. Eu coloco 2 entidades no exemplo aqui, gente,
mas precisa modelar tantas quanto vocês conseguirem. 10 entidades, 12 entidades, tá? Não façam só 2 nos trabalhos, porque aí fica muito pobre, não representa a realidade modelada. É muito pouco, vai faltar informação para o banco de dados. Ótimo, muito obrigado. Professor leciona aluno. Obrigado aí pela ajuda. E aí é o seguinte. Faz o tracinho aí que eu vou bagunçar ele agora aí. Aí, tá bom, chega. Deixa comigo agora aqui. Então, professor leciona para o aluno. Essa lousa é muito legal, muito legal. E ela é nova, não tinha no Google Meet, não. Só que agora, gente, olha só. Agora a parte nova da aula de hoje. Nós precisamos ver quantos professores lecionam para quantos alunos e vice-versa. Ah, então tem isso também? Tem. Por quê? Porque isso, além de chamar, né, as cardinalidades, influencia na maneira de criar o banco de dados. Então, não basta só eu vir aqui e colocar que o professor leciona para o aluno. E automaticamente, pela matemática booleana, o aluno é lecionado pelo professor. Só existe uma via no diagrama de classes, que não é um modelo de banco de dados, tá? Aqui, sempre que a gente relacionar, é do professor para o aluno e do aluno para o professor. Bem, agora eu preciso saber o seguinte: quantos professores relacionam com quantos alunos? Poxa, de novo, para que eu preciso disso? Porque dependendo de quantos, eu vou ter mais ou menos elementos na criação do meu banco de dados. Muda a forma de criar o banco de dados. E esse número de elementos é o que eu chamo de cardinalidade. Então, eu tenho aqui que quantos professores lecionam para quantos alunos. Como é que eu faço? Eu vou fazer aqui fora grandão, mas o certo é fazer lá embaixo, encostado, pequenininho, tá? Estou fazendo aqui grandão. Então, nesse ponto, eu tenho o seguinte: cada professor, eu tenho aqui, eu vou fazer os risquinhos aqui, ó, como se fossem os professores dentro daquele conjunto. Lá no quadro, no laboratório, eu desenho meus bonequinhos, mas aqui eu vou fazer risquinho para simplificar. Então, olha só, eu tenho uma porção de alunos aqui de um lado, eu tenho uma porção de professores. No nosso caso, cada professor leciona para quantos alunos? Quantos alunos nós temos nas salas? E aí, nós temos 30 alunos, ó, 30 alunos, 20 alunos, 25, eu preciso saber do número correto, Emerson? Não, não preciso. Eu preciso saber se são 0, 1 ou mais de 1. Se forem 2, 3, 4, 200 mil, não interessa, não importa. Só interessa saber se são mais de 1. Se é nenhum, se é 0, se é para um só ou se é mais de 1. E quando é mais de 1, a gente chama de N. Por que é N? Porque está N lá desde o início da modelagem de dados. Ô, professor, mas se fosse 0, qual que seria o sentido de ter uma modelagem de dado com uma entidade que não tem nenhum representante? Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Melissa que está falando, né? Sim. Viu? Já estou conhecendo a vozinha de vocês aí. Melissa, tem sentido porque eles têm um relacionamento, mas você vai ver que a cardinalidade tem a mínima e a máxima. Dá para parar de bagunçar na lousa ali, Hudson? Quando você faz o tracinho, eu vejo que é o rosinho, eu vejo que você está de rosinha ali em cima, viu? Dá para pegar no pé também na aula virtual. Melissa, às vezes acontece porque a gente tem uma cardinalidade mínima e uma máxima. Ai, meu Deus, para de apagar meus tracinhos. Então, eu tenho que saber o seguinte: cada professor, vamos pensar no nosso contexto, ele leciona para, no mínimo, quantos alunos? N, porque eu não tenho turma com 1 aluno, eu não tenho turma com 0.
tá? Então, no mínimo, N. E no máximo, eu tenho que saber no mínimo e no máximo. Tem essa jogadinha também. Então, professor, no mínimo, quantos alunos ele pode ter? Vamos supor o seguinte: pode acontecer de uma turma da graduação ou do modular, não é o caso de você, mas pode acontecer de eu abrir uma disciplina na graduação e ninguém matricular? Pode, a matrícula parte do aluno. Então, apaga esse N aqui para mim. Pronto, Hudson, eu já te dei um serviço. Pode apagar esse N aqui que eu fiz. Apaga ele para mim, por favor. Paga esse N aqui. Então, olha, pode acontecer, e aconteceu no semestre passado. Eu tive uma turma lá, que era uma turma até de modelagem mesmo, do concomitante à noite. Matriculou um aluno, eu abri a turma, fiz a turma só para ele, e ele trancou no metade do curso. Então, eu fiquei naquela turma com 0 aluno. Não é o que a gente quer, lógico. Mas pode acontecer, Melissa? Pode. Então, olha, então eu posso ter no mínimo 0 aluno. Tá? Ó, tô fazendo um desenho bonitinho aqui. Presta atenção na cardinalidade, vai, me ajuda aqui. E no máximo, eu posso ter N, vários alunos. Ah, que legal. Então, o professor, olha aí, Melissa, ele leciona no mínimo para 0 aluno. Qual outro motivo que ele leciona para 0, Melissa? Se o professor está afastado, por exemplo. Ele pode estar afastado por doença, né? Bate na madeira, Deus que me livre e guarde, mas ele pode estar afastado também para capacitação. Vou sair para fazer um pós-doutorado, por exemplo. Então, eu deixo de ser professor do instituto? Não, mas só que naquele momento eu estou com 0 aluno, que eu me afastei. E no máximo N. Por quê? No máximo eu posso ter vários alunos, beleza? E o aluno, voltando aqui, o aluno, no mínimo, quantos professores ele tem? Ele pode ser um aluno trancado, como alguém já disse ali? Pode, ele pode trancar o curso. Infelizmente, não é o que a gente quer, mas pode acontecer e tem acontecido nessa pandemia, infelizmente. Então, o aluno, ele pode, no mínimo, ter 0 professores, no mínimo. É um aluno trancado. E no máximo, N. Olha que vocês têm N, né? Que tem uma galera boa aí junto com vocês. Então, essa cardinalidade, ela serve para isso. É assim que a gente pensa. Se eu viesse aqui, ó, então cada professor, ele pode ter mais de um aluno, aí aquela correspondência bionívoca da matemática, sabe? Vem de lá mesmo, ó. Esse aqui tem um aluno, esse professor aqui, estou tentando não cruzar os tracinhos, ele tem um aluno, esse professor aqui não tem ninguém. Tira o desenho daí, me ajuda aí. Entenderam? Agora, para a gente finalizar, para a gente fechar isso aqui, qual tipo de relacionamento que é esse? Existem 3 tipos de relacionamento, e eles são medidos pela cardinalidade máxima, não é pela mínima. Então, eu posso ter relacionamentos 1 para 1, 1 para N, ou N para N. É assim que a gente fala, muitos para muitos. Então, pergunto para vocês, que tipo de relacionamento é esse que eu acabei de desenhar aqui, do professor-aluno? Que tipo de relacionamento é esse? Fala aí para nós. Alguém arrisca? Pode arriscar. Alô? Que tipo de relacionamento que é esse? N para N, muitos para muitos. Ah, mas é sempre assim? Não, não. Se a gente trocasse aqui as entidades, ao invés de professor, fosse coordenador, entendeu? Coordenador. E se ao invés de ser aluno, fosse curso. Curso. Cada coordenador, ele coordena, no mínimo, quantos cursos? Se ele é um coordenador, ele tem que coordenar, no mínimo, um curso. E no máximo um curso também. Ele não pode acumular, não pode ser coordenador de 2 cursos.
E cada curso, ele pode ter, no mínimo, um coordenador e no máximo um. Entenderam? Então, nesse caso, coordenador e curso, que tipo de relacionamento que é esse? 1 para 1. Então, tem relacionamento 1 para 1. E o outro tipo de relacionamento, que é o 1 para N, vamos supor que fosse o seguinte: escolinha primária, a tia, que só ela fica com os alunos, lá no maternal, no infantil. Naquele caso, cada professor, né, vamos supor que não fossem vocês, que já grandes aí, adolescentes e tal, se fosse lá no maternal, cada professor ele tem um aluno, ou no máximo N, pode ter uma turminha lá do berçário do maternal. Agora, cada aluno tem um e somente uma professora. Normalmente são as professoras queridas. Então, nesse caso aqui, o relacionamento seria já estou bagunçando meu quadro todo aqui, para N, beleza? Então, aqui nós temos os 3 tipos de relacionamentos: 1 para 1 para N e N para N, tá? Muitos para muitos, beleza? Bom, por que essa cardinalidade é importante? Porque se é 0, eu construo o banco de dados de um jeito, se é 1, eu construo de outro, se é N, eu construo de 8. Entendeu? Por isso que a gente precisa delas. Beleza, meu povo? Então, gostaram aí da lousa, então, e dos exemplos? Bom, beleza. Muito bom, professor. Desculpa as brincadeiras aí. Não, tá na paz. Vamos, pode ficar à O vontade. professor Vamos tá com brincar mania de aqui. perseguição comigo da mesma forma. Eu Mas a fiz um explicação Vzinho ficou muito nele, boa na desculpa, lousa. eu sei que é você. Eu sei que é você, né? Tá Eu fiz certo. um Vzinho. Então tá bom. Galera, então assim, é isso. Então, primeiro, a gente acha as entidades, depois a gente acha os relacionamentos, depois a gente acha as nossas cardinalidades, as cards, tá joia? Elas são importantes, beleza? Ó, como a gente já tem quase 1 hora, e eu tenho uma reunião de colegiado agora, às 15 horas da graduação, então eu vou encerrar aqui por hoje, beleza? Então, com isso, eu acho que já dá para vocês caminharem aí muito bem. Vou interromper a gravação e vou disponibilizar ela lá no SIGA. Interrompi.